A palavra de Deus fala para nós nesse dia que Deus quer purificar o nosso templo. E ali ele faz uma visita à casa do seu pai. E antes mesmo dele ser levado como sacrifício, como ele fosse levado para ser crucificado, ele vai até o templo. E chegando diante do templo, ele vê a casa do seu pai sendo vendida animais e fizeram dali como covis de ladrões. A palavra de Deus fala que o templo de Deus estava cheio de salteadores. E ali ele nervoso, ele derruba o templo. E ele diz para aquele homem ali, o romano, que não ficaria pedra sobre pedra. Hoje a palavra de Deus fala para nós que o Senhor vai derrubar a mesa dos cambistas. Ele vai desfazer tudo aquilo que tem feito da casa de Deus covis de ladrões. E ali Deus promete derrubar o templo e construí-lo em 3 dias. Mas a palavra de Deus fala que aquele povo não entendeu nada do que o Senhor falava. E ele dizia acerca do corpo dele que ia ser morto e crucificado, mas que a passasse 3 dias ele seria erguido novamente. Ele falava que ele ia ser levantado novamente para poder e glória. E ali as pessoas não entendendo o mistério de Deus, a palavra de Deus profética, o Senhor traz uma mensagem que ele vem derrubando o templo daqueles que usam a imagem de Deus para fazer dela como ladrões. Deus derrubando a imagem de várias pessoas que têm usado da fé, usado da religião para poder manutenção própria da sua vida. Então Deus trazendo uma palavra que o templo de várias pessoas vão ser derrubado. Muitos governos, muitas autoridades vão ser pegas roubando e serão destruídos para a vergonha. E a palavra de Deus fala que o templo de Deus ainda vai ser erguido nessa terra. Vai ser levantado novamente o poder de Deus sobre as autoridades sobre a face da terra. Porque a maior autoridade no céu e na terra e o governo maior é do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra, ela nos descreve sobre quando o Senhor entra naquela situação e vê eles enganando os servos do Senhor, vendendo animais na porta do templo para poder angariar dinheiro para o próprio poder deles. E a palavra de Deus fala que o Senhor derrubou aquele templo. O Senhor derrubou as mesas das pessoas que usavam de poder sobre o pobre. Então Deus trazendo uma palavra que Deus vai derrubar muitos governos sobre a face da terra, autoridades e potestades malignas que governam sobre a vida do homem, que tira a força, o poder, a autoridade dos pequenos para poder usufruir do próprio dinheiro, porque Jesus veio e derrubou ali a forma que aquele povo fazia com os menores. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus também fala de um levantar, de um derrubar e um levantar. Deus derrubando ali o templo do homem, a imagem do homem e construindo a imagem de Deus para poder ser levantado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus levanta nesse dia um novo governo sobre a nossa vida para autoridade e domínio sobre a nossa vida no céu e na terra. O homem tem governado a terra de uma maneira na qual eles têm feito a casa, têm feito os locais onde são constituídos as autoridades de uma forma irregular, mas o Senhor nos promete que Deus derrubará o governo do ímpio, Deus derrubará o governo das obras do inferno para ser construídas as obras de Deus e ser levantado um novo tempo na presença dele. Deus chamando a nossa atenção para que o nosso corpo seja levantado em adoração e propósito para glorificar o nome de Deus, para que nosso corpo seja uma só pessoa no Espírito Santo e que nós possamos nos consertar diante da presença de Deus. Pessoas que têm feito da casa de Deus, feito o nome de Deus, como o propósito de ter o próprio dinheiro usando o nome do Senhor. Deus vai derrubar esses governos.
Deus levantará um novo tempo para a glorificação do nome do Senhor, porque Deus não permitirá que o nome dele seja envergonhado e seja colocado como um escudo para que outras pessoas possam se proteger. Então Deus manda dizer que hoje Deus derruba o plano do diabo na vida de várias pessoas e levanta um governo feito pela mão de Deus e derruba a construção humana, a construção na qual o homem faz para separar o homem da presença de Deus. Deus derruba esse templo nesse dia. Deus derrubando as muralhas que estão diante da nossa frente, não nos permitindo entrar na presença de Deus, Deus colocando ali a proteção divina dele, vinda do poder do Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus trará um novo governo no céu e na terra para tirar a autoridade do homem que governa sobre a força e o poder deles próprios, mas Deus coloca a força e o poder divino para governar e orientar o homem na face da terra. E Deus trazendo para você um novo dia, um novo governo, uma nova autorização vinda do Senhor. E Ele diz que não ficará pedra sobre pedra. Tudo que estiver escondido, tudo que estiver fazendo algo oculto, o Senhor mostrará para as nações. Porque naquele dia todas as mesas que estavam ali para vender animais e fazer da casa de Deus como um lugar que não é de adoração, Deus fez com que o governo daquele homem na época era Caifás, foi derrubado. Mas ele diz que seria derrubado o templo sim, mas seria levantado em 3 dias. Hoje eu quero dizer para você que o templo de Deus que é levantado em 3 dias é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo que através do terceiro dia que Jesus foi morto, ele é levantado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele fez descer sobre Jerusalém o poder vindo do alto. Hoje Deus traz o poder vindo do alto sobre a sua vida, para que você seja representado através das orações, através do poder de Deus, Deus trazendo ali as visões, trazendo representações de Deus para nos dias atuais, para que o governo maligno não tome a sua bênção, não roube aquilo que o Senhor tem te dado. Então Deus te promete nesse dia derrubar o templo do homem e construir a fortaleza de Deus na sua vida para o nome do Senhor ser edificado sobre a rocha. Ele traz para você nesse dia uma representação do Senhor, porque o Senhor Jesus foi pessoalmente e derrubou a mesa dos cambistas. Ali a palavra de Deus traz claramente que o povo fazia da casa de Deus como lugar de roubar aqueles que eram menores e não tinham condições para poder estar pagando o sacrifício, mas o Senhor manda te dizer que Ele pagou o sacrifício na cruz do Calvário pela sua vida e Ele devolverá para você aquilo que foi tirado, roubado. E Deus trazendo aí um levantar de Deus na presença dEle, porque o templo de Deus vai ser erguido em nome de Jesus.